Lemos com o favor de Deus em Deuteronômio no capítulo 28 e lemos a santa palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito, versículo 1, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nossa vida. Damos-te graças do teu favor e teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Esta é uma condição. Ouvir a voz de Deus na nossa vida. Diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então serás bendito, abençoado na cidade e abençoado no campo. Abençoado o fruto do teu ventre será abençoado. Ou seja, os teus filhos. O fruto da tua terra. Ou seja, o trabalho naquilo que você trabalhar. Um trabalho em terra, trabalho numa loja, é a mesma coisa. Amém? O fruto dos teus animais. Nós estamos a falar de uma época em que a maior parte das pessoas viviam da agricultura, numa economia primária. Hoje não é assim. Hoje muitos da economia em que vivemos é uma economia de serviços, mas de qualquer modo é na mesma e faz parte na mesma dos textos de Deus nos abençoar. Amém? Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Quem é que aqui tem idade suficiente e se lembra de uma amassadeira lá em casa dos seus avós? Alguém se lembra? E do pão ser amassado? Bendito é o fruto da tua terra, dos teus animais, da cria das tuas vacas e ovelhas. Bendito é o teu cesto e amassadeira. Bendito és tu, abençoado és tu ao entrares e ao saíres. Versículo 7 diz: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos se levantarem contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Significa que o mal desaparece fora da sua vida a uma velocidade 7 vezes maior do que veio. Já andou a preparar muita coisa, mas vai para trás em nome de Jesus, e rápido, e desaparece em nome de Jesus. Quantos recebem? Esta é a palavra de Deus para os filhos de Deus. Estas bênçãos que estão elencadas por aqui, que eu convido os irmãos para lerem na Bíblia até o versículo 14, na sua casa. Depois do versículo 15 em diante, em vez de bênçãos, fala de maldições. Porque diz assim: mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não fizeres caso da sua palavra, se não fizeres caso da palavra de Deus. A palavra de Deus é para se ouvir, porque ela é a voz de Deus para nós. Às vezes há pessoas que falam em gostar muito de ouvir Deus, queriam ouvir, estão à espera de ouvir um trovão e uma voz a sair do trovão. Um redemoinho de vento e uma voz a sair do seu interior. De ouvir o ribombar de uma voz divina que soa pelas nuvens e que lhe entre pelos ouvidos e que lhe arrebente com a cabeça. De ver alguma visão especial, celestial de algumas coisas, e não quer dizer que algumas dessas coisas até não possam suceder ou acontecer. Só que aquilo que está acessível, que está nas nossas mãos, que está direto ao nosso conhecimento, que é a sua palavra, é igual à sua voz. Deus não iria dizer hoje nada de diferente daquilo que está aqui escrito. Se Ele disse que os problemas e os teus inimigos irão fugir da tua presença 7 vezes mais, que Deus atuará contra eles com esse número 7 significa um trabalho completo, significa que Deus faz desaparecer esse mal completamente, que te dará uma vitória completa sobre o poder maligno. Não é isso que quer dizer?
E sobre questões, por exemplo, de gente que às vezes tem medo de bruxedos e de coisas, ou sei lá, não tenha medo de nada disso. A bruxa não foi parar às máquinas do Santo António quando me fez um bruxedo contra mim para me matar. Foi ela que ficou lá em coma. Porquê? Depois vieram cá pedir para eu orar por eles e lhes perdoar, senão ela morria. E eu não queria que a senhora morresse. Disse, sim senhor, eu oro e perdoo. Mas então aproveitei para falar aos 3 bruxos que cá vieram, falar-lhes de Jesus, e 2 deles aceitaram Jesus e depois ficaram cá. Eram umas pessoas já com idade, já foram para a presença de Deus, esse casal. Depois a tal bruxa nunca mais a vi. Sei que é que aquilo que me atirou para mim foi para trás com uma força tal que a senhora ficou entre a vida e a morte. E eu pergunto, quem a mandou fazer aquilo? Foi o diabo que a mandou fazer aquilo. Mas isso não pega com os filhos de Deus. Diga sim, isso não pega comigo. Não pega. Nem precisa de se preocupar com isso. Pessoas que andam sempre preocupadas com isto, com aquilo, que lhe fizeram isto, fizeram aquilo. Você não tem que ter medo de nada disso, não tem que se preocupar sequer com nada disso. Quem deve estar preocupado é o bruxo que fez isso. E as pessoas que fizeram isso é que devem estar preocupados. Porque Deus disse, farei que aquilo vá para trás 7 vezes mais. Imagino. Amém? Por isso, um crente que tem medo de bruxedos e de maldições e de invejas e de coisas, eu não estou a perceber bem isso. Quem tem que ter medo é quem faz isso. Você tem que estar consciente daquilo que é seu, do poder de Deus e do direito que você tem a receber as bênçãos de Deus, e estar firme na palavra de Deus, e estar firme a ouvir a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Se ouvires a voz do Senhor para obedecer, para fazer de acordo àquilo que Deus diz. Amém? A condição é esta, e de facto isto é uma condição. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se ouvires, então estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E estas bênçãos estão elencadas aqui neste capítulo. Mas se não ouvires, é assim que começa o versículo 15, se não ouvires, então estas maldições, então estes problemas têm portas abertas para agir contra ti e para o diabo fazer o que ele quer contra a tua vida. É isso que significa que quem escolhe somos nós. Quem escolhe viver na presença de Deus somos nós. Ora, veja como está aqui escrito. Capítulo 30, Deuteronômio, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas diante de ti, como te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Versículo 20. Como é que eu faço isso? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, estas promessas de Deus são para os filhos de Deus e para a descendência. E hoje nós somos o Israel espiritual, hoje, descendência de Abraão pela fé. Hoje, os filhos de Deus. E isto trata sobre a unidade com Deus, ouvir Deus. Não é só ouvir, é dar ouvidos. Ouvir com atenção, porque há coisas que você ouve e não dá ouvidos. Sim ou não? Você ouve coisas e diz, não faz caso. Na vida nós ouvimos coisas e viramos costas e não fazemos caso. É ou não? Mas com Deus não se pode fazer isso. Porque Ele é símbolo da desunião com Deus. Ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, antes de se ouvir revelações de Deus e se entrar nos dons do Espírito Santo de revelação, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, ou de discernimento dos Espíritos, ou de profecias, antes disso tudo está a palavra, porque Deus não vai profetizar nada, Deus não vai dizer nada que já não esteja na sua palavra. Por isso quem anda à procura de revelações e não anda à procura da palavra de Deus, começou pelo telhado. Deve começar pela palavra, deve estar firme na palavra de Deus. E as revelações só vêm confirmar o que a palavra de Deus diz. Não vem dizer nada diferente daquilo que está escrito. Vem confirmar o que está escrito. Por isso, se alguém não é fiel no pouco que Deus colocou nas suas mãos, que é a palavra, como é que vai receber muito? Como é que vai receber mais? Como é que vai receber mais coisas de revelação de Deus e da voz de Deus, se naquilo que é simples e que está nas nossas mãos
não faz caso e não obedece. Amém? Deus não faz isso. Esse é o problema. Quer dizer que o problema do Éden continua hoje. Qual foi o problema do Éden? Qual foi o problema do paraíso? Qual foi o problema de Adão e Eva? É o mesmo problema hoje. Pessoas dizem para abrir, esse livro velho, e o paraíso, não entendo nada disso. E o Adão, e veio a serpente, e a Eva estava lá, e comeu a maçã. Essa história, isso, e as pessoas que pensam isso, ou falam isso, ou dizem isso, nem sabem que essa história se aplica a si, a mim, a todos nós, à sociedade de hoje, à vida de hoje, a todos e cada um hoje. Todos nós também fazemos uma escolha. Qual é a voz que ouvimos? Qual é a voz que ouvimos? A quem damos ouvidos? Qual é a palavra que escutamos? A que palavra é que guardamos no nosso coração? Com quem fazemos aliança? Com o Deus Criador dos céus e da terra, ou com qualquer coisa que nos digam e que nos apresentem sem verificar, sem ir ver, sem confirmar pela palavra de Deus? O problema do Éden continua hoje. Porquê? Porque Deus disse para Adão que aquela era a aliança que fazia com ele. Que ele teria que ouvir a sua voz. E todos os dias vinha falar com ele. E Adão um dia deu ouvidos a outra voz. Apareceu Satanás para falar, e a figura da serpente é essa. O veneno da serpente, essa figura que é apresentada exatamente por causa daquilo que representa, que do veneno que sai da sua boca. Assim ele, em vez de ficar a ouvir a palavra de Deus, de querer a palavra de Deus, de continuar na sua aliança com Deus e com a sua palavra, escolheu outra voz e começou a ouvir outra voz. Deixou de querer ouvir a voz de Deus e começou a escutar outra voz. Outra palavra, diferente da palavra que Deus lhe tinha falado. Escolheu outro senhor a quem seguir. Escolheu outra companhia com quem andar. Escolheu outros pensamentos, que abraçou esses pensamentos e começou a viver com esses pensamentos. E esse conjunto de pensamentos tornou-se numa fortaleza contra a sua própria vida, criando uma inimizade com Deus. Trocou então a aliança com Deus e fez uma aliança nem mais nem menos do que com o diabo, que lhe disse: acredita no que quiseres, tu podes ter um Deus à tua maneira, tu podes viver num caminho largo, não precisas de viver num caminho estreito, não há só este Deus criador de tudo, não é só Ele, tu podes me seguir a mim, tu és livre, tu és sábio, tu és poderoso, tu podes viver com Deus ou até podes nem querer viver com Ele, tu és livre, tu podes fazer o que quiseres. A vida não é tua. Escolhe. Não há democracia afinal. Escolhe o caminho que quiseres. E este quer ir para aquele caminho, vai. O outro quer ir para aquele caminho, vai. Cada um é livre de ir para onde quiser. E esta teoria que veio para Adão, ele abraçou e agarrou e disse: pronto, então agora vou ter Deus à minha maneira. Por isso é que você ouve tantos milhões de pessoas a dizer: eu tenho Deus, mas é à minha maneira. A quem ouvimos? A quem damos ouvidos e atenção? A quem seguimos em nosso coração? Em que acreditamos? Quais são os princípios que acreditamos? Qual é a palavra que abraçamos? Quais são os valores da nossa vida? O valor da palavra de Deus ou o desprezo pela sua palavra? Não, isto está aqui, mas não é bem assim. Não, isto está aqui, eu sei, estou a ver e tal, estou a ler, mas isto não é para levar a sério. No entanto, não existe nenhum outro livro como a Bíblia, escrito num espectro de 1600 anos, por 40 homens diferentes que a escreveram. Composta de 66 livros, e não tem um erro, não tem uma contradição, não tem nada que passasse de moda, não tem nada que se pudesse dizer: isto está aqui, mas não vale nada, é falso, é mentira. Todas as profecias que estão ditas cumprem-se em absoluto. Cumprem-se a 100%. E as que ainda não se cumpriram
Nós estamos no nosso tempo a ver os acontecimentos a evoluírem no livro do Apocalipse. Não falha a sua palavra. O valor da palavra de Deus, ou quando tu ama a tua palavra, é a minha meditação em todo o dia. Mais doce que o mel aos meus lábios é a tua palavra. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus veio exatamente por isso. Porque, embora sendo desde Moisés, 1600 anos, de Jó, até ao último, João no Apocalipse, e vivendo em épocas tão diferentes, construíram todos, escrevendo, como escritores, um livro que tem um autor, que é Deus. Porque eles não tinham condições nenhumas de fazer um livro em que concordassem em tudo, em que um começasse um assunto e outro continuasse, em que um falasse para a frente sobre milhares de anos de coisas que não aconteceram ainda e que o soubesse. Alguns deles eram gente erudita e conhecedores. Outros eram gente que nem sabia ler nem escrever, que tiveram que pedir, como Pedro, teve que pedir a Marcos para escrever as cartas de Pedro, e como Pedro teve que pedir a Marcos para escrever o Evangelho de Marcos, que de facto, toda a gente sabe, é o Evangelho de Pedro. Meus queridos irmãos, Lucas era médico, mas Pedro não sabia escrever. Depois, mais tarde, que aprendeu, sim, mas mesmo assim, você sabe, as pessoas que têm dificuldade, que aprendem mais tarde, escrevem devagarinho, escrevem com uma letra mais dificultosa, e arranja alguém para lhe fazer isto. Então foi o que Pedro fez. Mas nem por isso vale menos que os outros. Amém? Quem é que me está a entender? Esta palavra preciosa e poderosa. Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18, que não tinha vindo para abrogar, mas para cumprir. Que nem um til de tudo o que estava escrito no Velho Testamento, na lei e nos profetas, que era assim que se chamava o Velho Testamento, nenhum til se omitirá, nenhuma vírgula se mudará. Jesus, ele próprio, disse, em Mateus 24, no versículo 35, que a sua palavra é mais firme que os céus e a terra. Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é a palavra firme que está sobre os nossos pés. Não é uma promessa vã, não é uma promessa eleitoral, não é uma promessa de alguém que não possa cumprir, é promessa de Deus, garantidas estas promessas quando nós lemos e percebemos que é com Deus que estamos a tratar, que é Deus a falar connosco. E colocamos a nossa fé nesta palavra. Colocamos o nosso coração nesta palavra. Começamos a pensar de acordo a esta palavra. Mudamos os nossos pensamentos para pensar em unidade com a palavra de Deus. É isso que significa seguir Deus. Seguir Deus é viver em unidade com Ele. E a unidade começa na sua palavra. Não há unidade com Deus separada da sua palavra. Por isso a palavra de Deus é tão importante estar no nosso pensamento e no nosso coração. Porque não se pode seguir Deus desprezando a sua palavra. Jesus disse isso aos fariseus, em João no capítulo 10, venha ver comigo, Evangelho de João no capítulo 10, Jesus está a discutir com os fariseus, a discutir, é verdade, infelizmente. E o que é mais grave é eles estarem a discutir com ele. Que Jesus tenha a ralhar com eles e a discutir com eles e a pô-los no lugar, isso não devia ser surpresa. Agora que eles estejam a retorquir-lhe e a ameaçá-lo e a contrariá-lo, a contradizê-lo e a afrontá-lo, isso é que é grave. Sim ou não? Porque Jesus vir para corrigir era o que ele vinha fazer, mas não o aceitaram. Em João no capítulo 10, a Bíblia diz, rodearam-no, pois, os judeus. 10, versículo 24. E o interpelaram, dizendo, até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, diz francamente. E Jesus respondeu, já vos disse. Há pessoas que dizem assim, e Jesus respondeu, já vos disse, e não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Acha que foi assim que Jesus falou? Ou falou normal como nós falamos? E os fariseus também fizeram, que diz-nos quem tu és? Acha?
Há gente religiosa, quando põem-se tão religiosos, que mudam as vozes, falam diferente, até oram diferente. Oh, meu Pai, oh, meu Deus. Por que treme tudo? Quando você fala com alguém, bom dia, boa tarde, também treme. Bom dia, boa tarde. Por que as pessoas ficam tão religiosos que ficam ridículos com a sua maneira de... Mudam. Por que é isso? Para que é que serve isso? Se não tremer a voz, ele não vai gostar. Respondeu-lhe Jesus e disse: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ai, pastor, Jesus não ia falar assim, tão agressivo. Não. Espere mais um bocado e vai ver ela pegar num pau e a partir tudo. Jesus disse: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer, não sois meus. Não acreditais em mim, não me ouvis, não dais ouvidos, porque não me pertenceis. Isto é grave. Isto devia preocupar estas pessoas. Sim ou não? Quando Deus vem aqui e diz assim: vós não me pertenceis, se não pertenceis a mim, a quem é que pertenceis? Se não pertence a Cristo, a quem é que pertence? É que só há dois senhores, ou há Cristo ou há o outro bicho. Ou pertence a Cristo ou está entregue. Está mesmo. Entrega à bicharada. Pois está. Pois está. As minhas ovelhas, diz Jesus. Quantos aqui é que são de Cristo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu dou-lhes, versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o que bom que é estar nas mãos dele. Que bom que é ouvir a sua palavra. E ele diz no versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. O que Jesus está a dizer: eu não vim para aqui falar coisas diferentes de meu Pai, eu não venho falar nada diferente de meu Pai. Mas os fariseus não o receberam. Porquê é que não o receberam? Porquê é que não aceitaram? Porquê é que não havia milagres nas sinagogas? Porquê é que não havia, só havia quando Jesus chegava lá? Porquê que não havia nada? Porquê que não havia respostas às orações? Porque eram tudo cerimónias e rezas. E cerimónias e rezas de um lado para o outro. E agora vai ali, agora chega lá o incenso. E agora vem cá e tudo, da guarda. E vai agora para ali tudo. E vem tudo. É só cerimónias, cerimónias, cerimónias. Para dar nas vistas, para as pessoas verem e o povinho ficar a olhar com os olhinhos assim esbugalhados e olhar e dizer: ai, que lindo. E as pessoas gostam de folclore. Mas verdade não há, poder de Deus não há, manifestação do poder de Deus não há, coisa a sério com Deus não há. Dá-se tudo lá a olhar e isto que acaba depressa, que temos que ir, o frango está lá no fogão eletrónico e está marcado para aquela hora. Se ele atrasar muito, lá vai o frango. Ai, meu Deus. A palavra de Deus é muito diferente das religiões. A Bíblia diz que Jesus veio como luz para o mundo. Esta palavra é tão séria que ele veio para o mundo para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Ele não veio para condenar, veio para salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que tivéssemos vida eterna. Versículo 16, João 3,16. Versículo 17 diz: não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 19 diz: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram as suas religiões, preferiram as suas cerimónias, preferiram as suas coisas ridículas, preferiram os seus catecismos, preferiram os seus caminhos que tinham estabelecido para eles, desprezando a palavra de Deus. E por causa disto vem julgamento e condenação. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, o mundo está cheio de religiões, como eu disse, mais de 1200 religiões, milhões de seguidores. O diabo, de facto, apresentou-se com visões para muitas destas religiões. A Maomé apareceu um anjo, disse ele,
como era muito mentiroso, eu não sei se aquilo era verdade, mas ele é que disse que lhe apareceu um anjo e que lhe deu umas instruções. Curiosamente, deu-lhe instruções que se encaixavam perfeitamente no que ele gostava. Coisa engraçada. Deus vem para Abraão e diz: sai da tua terra e vai para um lugar diferente para eu fazer de ti uma nação. Mas a este não, vou-te dar tudo o que tu gostas. É estranho. Então, Maomé era pedófilo, autorizou a ele ser pedófilo. E por isso é que há os casamentos com crianças de 6 anos dentro dos muçulmanos. Eu não sei aqui se alguém tem uma filha de 6 anos, imagina a sua menina de 6 anos ou de 7 anos casar com um anormal de 50 ou de 60 anos, um velho nojento, 50 ou 60 anos que pensa dessa maneira, é um velho nojento. Se pensar como eu, é um jovem... e que queira estar na cama, deitado com uma criança de 7 anos, ou 8 anos, ou 9, ou 10. E a família vendê-la e autorizar isso. E quantas morrem na noite de núpcias, todas rebentadas, esvaídas em sangue. E depois diz: mas tenha respeito, respeite-nos, isto merece algum respeito. Isto merece uma crítica, isto merece uma condenação. Estas trevas e esta devassidão, esta perversão, esta coisa horrível merece ser condenada e criticada, não merece ser respeitada. Respeito de quê? Então entram pelas casas, criam guerras por todo lado e quer que os respeitem? Quer que respeitem uma coisa destas? Mas diz que foi um anjo que lhe apareceu e que lhe deu instruções. Tudo à maneira do que ele gostava, o anjo disse que estava certo. Então ele criou uma religião. Está a ver como é que as religiões se criam? Religiões criam-se a partir de fazer um Deus à sua imagem. Deus, na sua palavra, diz que é preciso, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas a religião é o contrário. Faz um Deus à tua imagem, faz um Deus como tu gostas, como tu queres, como tu achas, e assim nascem as religiões. E mesmo dentro do cristianismo há muita gente que diz que tem Deus à sua maneira. E essas pessoas, de facto, não têm Deus. Porque quando se quer fazer um Deus à sua maneira, não se está a obedecer à maneira de Deus. Não se está a seguir o caminho de Deus. Os mormons também, tudo ao contrário da Bíblia. O anjo moronique apareceu e que deu instruções diferentes daquilo que está escrito na palavra de Deus. As testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Tem que cortar uma série de versículos fora da Bíblia, apagá-los, tirá-los, cortá-los com uma tesoura, porque não se enquadram. No entanto, Jesus disse: tudo o que está escrito, nem um til se tirará. Mas dentro dos evangelhos também há muita gente assim. Não, eles vêm para os mestres. Aparecem os mestres, os mestrinos, as maestrinas. Tudo a querer ser mestres, a falar coisas e a escrever coisas e a dizer coisas que são horripilantes. Não, os dízimos já não são para agora, que além der o dízimo vai para o inferno. Porquê? Não está lá escrito? Diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso está escrito. À sombra do Omnipotente tereis descanso e paz. Isso está escrito. Mas é Velho Testamento. Mas as promessas de Deus, não. Mas aquilo que são responsabilidades e atribuições, não. Isso não é para hoje. Não é para hoje. E depois vêm os outros e dizem assim: também as curas não é para hoje. Milagres também não é para hoje. Isso já passou. Isso é para o tempo dos apóstolos. Isso não é a dispensação do reino. Agora, neste tempo, já não há isso. Você conhece alguma igreja dessas? Saia de lá imediatamente. Saia de não pôr os pés num lugar desses sequer. Porquê? Porque está a privar-se das bênçãos de Deus e do poder de Deus, e se continuar a ouvir essas coisas, vai afetá-lo a tal ponto que não vai receber nada. Nós não queremos deixar de receber as bênçãos de Deus e de receber tudo o que temos direito de receber como filhos de Deus. Amém, irmãos? Por isso nós não podemos retirar nada àquilo que está escrito. A palavra de Deus diz claramente isso em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Veja a exigência de Deus. Repare bem como está escrito. Apocalipse capítulo 22 diz assim: aquele que tirar alguma coisa. O julgamento é este. Eu testifico que aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro. Que livro é que você tem nas suas mãos? A Bíblia. Diga a Bíblia. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa,
Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Se tirar ao que está escrito, se acrescentar ao que está escrito, terá condenação e julgamento de Deus. Ui, quanta religião dentro do cristianismo mesmo retirou coisas e acrescentou outras sem ordem de Deus. Sem ordem de Deus. Vamos fazer um santuário ao São Pedro, ao Senhor dos Aflitos. Onde é que isso está autorizado? Moisés foi um grande servo de Deus, estendeu a vara, deu uma ordem, o mar abriu-se. Deus não autorizou fazer um santuário para ele, porque nós não andamos a seguir Moisés, nós andamos a seguir o Deus de Moisés. Josué deu uma ordem, o sol e a lua, o sistema todo da rotação da terra parou para que a batalha durasse mais quase um dia até que a batalha terminasse e a vitória chegasse às suas mãos. Um homem tão poderoso em Deus que dá uma ordem e a terra para de rodar, bem, e o sol e a lua ficam no mesmo lugar por mais um dia. Ou que dá uma ordem e as muralhas de Jericó caem e entra pela terra dentro a vencer gigantes e a vencer toda a oposição. É natural que o amassem tanto e o estimassem tanto que a seguir lhe fizessem um santuário. Deus autorizou? Não. Porque nós não andamos a seguir a Josué, nem a Moisés, nem aos santos do Velho Testamento, nem a Elias, nem a Eliseu. Amém? Nem aos juízes, nem a Samuel e os profetas, nem aos apóstolos, nem a Pedro, nem a João, nem a Tiago, nem a Maria. Não seguimos a Maria, pois não seguimos não. Porque é uma santa mulher de Deus que nós admiramos e amamos muito e a respeitamos absolutamente, mas não nos joelhamos a pedir-lhe nada porque ela não é Deus. O que é que me está a entender? Não é Deus, não se lhe pode pedir. E quem fizer isso entra em condenação. Por isso, quem faz isso, faz à revelia da palavra de Deus. Porque isso não está autorizado na palavra de Deus. E não existe na palavra de Deus. As fábulas, as histórias, as lendas, não existe. Isso não existe. E não se pode pedir, a não ser em nome de Jesus. João capítulo 16, versículo 23, diz: tudo o que pedis ao Pai em meu nome o recebereis. Não autoriza a pedir em mais nome nenhum. Não autoriza mais. Você olha para Pedro a orar, ou para João a orar, ou para Paulo a orar, e vê que eles oravam sempre em nome de Jesus. E vê que os milagres que aconteciam em nome de Jesus. E cumpriram. Se nós queremos ter resultados, temos que fazer conforme aquilo que está escrito. Temos que ouvir a voz de Deus e não ouvir outras vozes. Amém? Ouvir a voz certa. Ouvir a voz certa. Eu não quero ofender ninguém. Não quero magoar ninguém. Mas não o posso mentir, nem lhe posso enganar. Nem lhe posso aldrabar. Tenho que lhe falar a verdade. Amém, irmãos? Não posso mentir. Tenho que falar o que é verdade. Em nome de religiões tem-se feito tanta guerra, tanta destruição. Mas nunca foram feitas guerras em nome de Jesus. Nós não fazemos guerras em nome de Jesus. Não há guerras em nome de Jesus. Pode haver guerras em nome do Islão, pode haver guerras em nome de qualquer religião, mas em nome de Jesus não há guerras. Ele não autoriza nada disso, porque Jesus não é uma religião. Ele é o nosso Rei. Religiões andam à procura de Deus de baixo para cima, mas Cristo veio de cima e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu lembro-se que Jesus não veio daqui, veio de cima, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, uma mulher santa de Deus, e que José aceitou, mesmo assim sabendo que já estava no seu ventre gerado e quem era que estava ali gerado. Amém? E sabendo que ela não era uma mulher qualquer, que era uma mulher íntegra de Deus. Quem dera todas as mulheres hoje fossem assim mulheres íntegras e devotadas para Deus como Maria era.
É um exemplo. Amém, irmãos? Mas isso não faz disso que nós a possamos colocar num altar para lhe pedir a ela, porque isso não o podemos fazer. Porque ela não é Deus, nem nunca quis ser Deus. Pelo contrário, ela própria, nas bodas de Canaã, disse: fazei tudo o que Jesus vos mandar fazer. Fazei tudo o que Ele vos mandar fazer. No célebre casamento das bodas de Canaã. Por isso, religiões e Cristo são completamente diferentes. Porque religiões são homens à procura de Deus que fazem teorias e escrevem livros. Mas Cristo é o Senhor e Rei que vem de cima, apresentando-se e dizendo: sou eu o caminho, não há outro caminho. É em meu nome que podeis chegar a Deus, não há outro nome. O próprio apóstolo Pedro disse isso. Em Atos 4:12, ele disse: não há outro nome. Veja o que Pedro disse. Pedro disse isso, quando disse isso, Maria estava lá. E os apóstolos estavam com ele. E veja o que Pedro disse, em Atos 4:12. Não há nenhum outro nome. Em nenhum outro nome há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Não há salvação em mais nenhum nome. Amém? O apóstolo Paulo, depois de sair da prisão em Filipos, veja as palavras dele em Atos capítulo 16, versículo 31, quando falou para o carcereiro e a família dele. Disse ele para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então pregaram a palavra de Deus a todos os que estavam em sua casa. Quer dizer que não se prega outro nome, não se fala em outros nomes, não se adora outros altares, não existe isso de buscar Deus através de todos os caminhos vão dar para Deus. Isso não é verdade. Há só um caminho que nos leva para Deus e é Cristo. E mais nada. E Ele é a luz e não as trevas. Amém? Por isso o combate que Jesus travou com os fariseus foi violento, porque os fariseus estavam cheios de religião. Mas Jesus veio para trazer, não religião, mas veio para trazer vida eterna. E veio para trazer salvação. Ele é a voz certa. Ele é a voz que bate à porta do nosso coração e da nossa vida. Ele é o Senhor de glória que nos quer trazer libertação e salvação. Só Ele pode fazer, porque só Ele morreu na cruz e deu a vida por nós para nos salvar. Amém? Apocalipse 3:20 e terminamos. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é que Jesus está a dizer? Eu venho e se ouvires e des ouvidos à minha voz, eu entro em tua casa e entro na tua vida e sentamos-nos à mesa. E aquilo que tu não podias fazer, agora vais poder. O que não podias vencer, agora vais poder vencer. Porque eu vou estar contigo e dou-te aquilo que são as tuas limitações. Eu vou trazer poder para acabar com essas limitações e te dar a minha vitória. Em nome de Jesus. Quantos é que o recebem? Tenha a gentileza de ficar de pé e diga comigo: Senhor, eu te recebo de todo o coração na minha vida. Em nome de Jesus. Tu és a minha vitória. E eu coloco nas tuas mãos a minha vida. E te dou graças hoje de seguir o teu caminho, de dar frutos para ti, de ouvir a voz certa, de te seguir de todo o coração, para fazer a tua vontade, para caminhar na tua intimidade. Seja glorificado o teu nome, no nome precioso de Cristo Senhor. Ajuda-me a viver na tua presença todos os dias, a dar frutos para ti. Glorifica o teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos recebem? Em tua presença há plenitude, gozo. Em tua presença ministras com tua destra. Agora e para sempre eu me alegro em tua presença. Presença, a plenitude, gozo em tua presença. Ministras com tua destra, agora e para sempre eu me alegro em tua presença. Buscar-te dia e noite.